Boa tarde a todos. Então, como havíamos combinado na aula passada, iniciaremos agora o período de correção. A primeira correção que será feita é da página 162 do assunto raiz quadrada. Então, nessa página 182, o primeiro assunto, a primeira questão, está relacionada a cálculo da raiz quadrada. Então, aqui diz, calcule as raízes quadradas quando possível. Então, se ele fala quando possível, deve ter alguma dessas raízes que não é possível resolver. Então, primeiro a gente coloca o sinal de igualdade em todos. E agora vamos para a parte do cálculo. Quando eu digo raiz quadrada de 225, eu vou procurar dois números iguais que multiplicados dá 225, que na verdade é 15. 15 vezes 15 dá 225. Aqui eu leio o oposto da raiz quadrada de 81. Então, repete o sinal. Raiz quadrada de 81, 9, menos 9. Aqui eu leio raiz quadrada de 100 sobre 144 avos. Então, aqui raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 144, 12. Na letra D, raiz quadrada de 9 centésimos. Então, raiz quadrada de 9 centésimos, 3 décimos. 0,3 vezes 0,3 dá 0,09. Aqui eu leio raiz quadrada de menos 16. E a gente viu que não é possível calcular a raiz quadrada de número negativo. E a letra F, oposto da raiz quadrada de 16. Aqui pode, porque o sinal está fora do radical. Repete o menos, raiz quadrada de 16 é 4. Passaremos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: determine a medida do lado de cada quadrado, esquematizado abaixo, com base em sua área. Então, aqui tem a área de cada um desses quadrados. Então, se é quadrado, todos os seus lados têm a mesma medida. E a gente viu no período de explicação que para a gente achar a medida do lado de um quadrado, se eu tenho a área, eu resolvo com raiz quadrada. Então, se eu achar a raiz quadrada de 64, eu vou achar dois números iguais que multiplicados dá 64, que é 8. Então, se a pergunta é em centímetro quadrado, aqui no caso a área é em centímetro quadrado, a resposta vai ser em centímetro. Então, aqui eu tenho mais um quadrado, e aqui a área dele é 30,25 quilômetros quadrados. Então, eu vou achar a raiz quadrada de 30,25. Raiz quadrada de 30,25, 5,5. Se é quilômetros quadrados, a resposta é em quilômetro. Letra C. Esse quadradinho aqui pequeno, a área dele é 169 centésimos de decímetros quadrados. Então, aqui, raiz quadrada de 169 sobre a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 169 é 13, raiz quadrada de 100 é 10. E aqui, decímetros. E o último, a área é 144. Raiz quadrada de 144, 12. Se é em metro quadrado, metros quadrados, resposta em metro. Então, respondida a questão 2. A questão 3 está do outro lado. A gente segue aqui com um exercício resolvido, mas aqui dá sequência na questão 3. Observe a figura cujas medidas estão expressas em centímetro e determine o valor da raiz quadrada de 10 ao quadrado. Registre o resultado no caderno. Então, a gente viu nos exemplos como resolver isso aqui e a gente simplesmente vai colocar o resultado. Raiz quadrada de 4 é 2. Repete o quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Isso é uma forma de fazer, tá? Essa outra aqui, raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Então, eu copio uma raiz e resolvo essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4. E agora, raiz quadrada de 4 é 2. Resposta, 2. Agora, a questão 5. Leia as afirmações e corrija as que forem falsas. A letra A. A raiz quadrada de qualquer número racional é um número racional. E a letra B. A raiz quadrada de um número negativo é sempre um número negativo. Então, vamos para a afirmação A. Então, para a gente fazer a correção, a gente vai observar o que está errado, que está dizendo que qualquer número racional
a sua raiz quadrada também é um número racional. Então, o correto seria dizer a raiz quadrada de um número racional, pode ser um número racional. Então, o correto, a raiz quadrada de um número racional pode ser um número racional. E na letra B ficaria a raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Tá? Então, essas seriam as correções feitas para essa questão. Passaremos agora para a sexta questão. E a letra A diz: a medida do lado de um quadrado é um número irracional. Então, imagina um quadrado. E vou colocar aqui como seu lado um número irracional raiz de 2. Se é quadrado, raiz de 2, tá? Qual deve ser essa medida para que a área seja um número natural? Então, a medida do seu lado deve ser igual à raiz quadrada desse número, tá? Então, aqui a gente vai resolver da seguinte forma. Se o lado for raiz de 2, a área vai ser raiz de 2 ao quadrado, que será raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a raiz de 4. E raiz quadrada de 4, 2. Isso é um exemplo. A letra B. A área de um quadrado é um número natural, que não é quadrado perfeito. A medida do lado desse quadrado é um número irracional? Sim. Vamos dar um exemplo. Imagina um quadrado e aqui do lado eu vou colocar como se seu lado fosse 7. Então, a medida, se a área fosse 7, área 7. Se a área é 7, aqui o lado tem que ser raiz de 7 e raiz de 7, para ficar raiz de 7 elevado ao quadrado ser igual a 7. Então, revendo, nesse quadrado, se o lado for um número irracional, a área vai ser um número natural. E aqui, se o número natural já for a área, os seus lados, aqui, ó, tem que ser raiz de 7 vezes raiz de 7, que vai dar raiz de 7 ao quadrado, que é igual a 7. Tá? Então, respondendo as duas questões da letra C. A questão 7 é uma questão de calculadora que diz assim: como a calculadora é possível verificar se algumas sentenças são verdadeiras por certos valores? Podemos experimentar alguns valores não negativos para A e B na sentença A mais B, raiz quadrada, igual a A, raiz de A, mais raiz de B, e analisar os resultados. Então, aqui foi feito o teste para 16, aqui foi feito 16 e 0, e aqui para 2 e 3. Usando a calculadora e aproximando o resultado, temos, e aqui tem o resultado que é falso. Como a sentença é falsa para A igual a 2 e B igual a 3, ela não é válida para quaisquer A e B negativos, não negativos. Verifique a sentença agora para A menos B na raiz e eles separados ao quadrado menos raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. Se é válida para A e B, considerando aqui, ó, trocando o valor de A e de B aqui, na sentença negativa, e por 16 e 0 e por 10 e 5. Então, a pergunta é, pode-se afirmar que a sentença é válida para quaisquer A e B não negativos? É isso que nós vamos ver agora, fazendo o cálculo. Vamos, então, fazer a verificação. Raiz quadrada de A menos B é igual a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B. Trocaremos o A por 16 e o B por 0. Então, aqui vai ficar 16 menos 0. E aqui, raiz de 16 menos raiz de 0. 16 menos 0 é 16. E raiz de 16 é 4. Raiz de 0 é 0. Raiz de 16 também 4. 4 menos 0, 4. Então, 4 igual a 4,
aqui foi verdadeira. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a questão B, que o A troca por 10 e o B troca por 5. Então, a questão B vai ficar raiz de 10 menos 5 é igual a raiz de 10 menos a raiz de 5. Raiz de 10 menos 5. 10 menos 5 é 5. E aqui, raiz de 10 menos raiz de 5. Já dá para verificar que vai dar errado, ó. Só raiz de 5 tem aqui. E nem tirou ainda o valor, o 10, né? Então, ainda, mesmo sem finalizar a questão, a gente observa que isso aqui é falso. Tá? Então, a pergunta para resolver. Pode-se afirmar que a sentença é válida para quaisquer A e B não negativos? Não. Pois não foi verdadeiro a letra B. A letra B aqui não foi verdadeira, então já quebrou a questão da validade da sentença aí, tá? Então, a gente finaliza com essa questão, a página 162.